E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro, a minha alegria de estar aqui com vocês, trabalhando um pouquinho sobre a língua portuguesa. Vamos lá agora para mais uma atividade. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Gente, que descritor é esse? Nossa, vamos ler de novo. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. E o descritor 24 diz assim, ó. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Recursos estilísticos, a gente vai aprender um pouquinho sobre recursos estilísticos, pessoal. Vejam só, quando eu falo desse emprego, quando eu falo do efeito de sentido decorrente do emprego dos recursos estilísticos e morfossintáticos, a gente vai ver aqui na prática como é que a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem a tirinha. Você me ama, pai? Claro que amo, Kelvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Mas algo muito... Kelvin, o que você fez? Nossa, gente, o menino tá tinindo para aprontar, não é? O emprego do negrito, o que é negrito? São essas palavras que estão mais pretas, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrinho. Tem muito que tá bem pretão e o que você, Kelvin, o que você fez tá bem pretão também. Então, o emprego do negrito significa palavra ou expressão que está escrita com uma letra mais escura do que as outras, com a finalidade de realçar, de chamar a atenção, tá certo? É um recurso estilístico. É algo que eu uso para poder chamar a tua atenção, com a finalidade de realçar, de destacar aquilo que está escrito. Então vamos lá. No último balão, a resposta do pai de Kelvin se encontra destacada em negrito. Por quê? Porque ele é muito autoritário com o filho dele. Porque ele é impaciente com as artimanhas de Kelvin. Porque ele desconfiou que Kelvin estava aprontando alguma coisa. Ou porque ele não acredita na demonstração do afeto do filho. Vamos lá, vamos devagarinho. De baixo para cima. Não acredita na demonstração de afeto do filho. Volta. Qual é o momento que o filho demonstra afeto pelo pai? Se é o pai quem diz que ama ele. Ele pergunta se o pai o ama, mas ele não diz que ama o pai. Então não tem demonstração de afeto, tá bom? A letra D está descartada, é um descritor. Desconfiou que Kelvin estava aprontando alguma coisa. É verdade, ele já estava ali preocupado. No terceiro quadrinho, ele já está olhando de lado. Essa daí pode ser uma opção correta sim. Ele é impaciente com as artimanhas de Kelvin. Também. Pode ser que ele seja impaciente, porque... Deixa eu ver. Claro que amo Kelvin. Bem, claro que eu... Não mostra muito a questão de impaciência não, né, gente? Apesar que no final aí ele surtou, deu um gritão, abriu uma boca que daqui a gente tá vendo o pinguelo dele. Mas não tá tão pesado não. É muito autoritário com o filho. Não é nada, aí o filho tá sentado no colo dele. Primeiro quadrinho o menino tá no chão, depois tá no colo, o segundo e o terceiro também. Então, qual que é a resposta correta da letra do comando 1? No balãozinho, a resposta do pai de Kelvin se encontra destacada porque ele desconfiou que o filho havia aprontado alguma coisa. Vocês que são mais novos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente que é pai já teve a idade de vocês, né? Vocês sabem disso. E quando a gente tinha a idade de vocês, o nosso pai também já teve nossa idade. Então, toda vez que um filho vai tentar mentir para o pai, se ele acreditar, é muito fácil que ele desconfie de alguma coisa. Primeiro que os pais também já mentiram uma vez na vida, ou já erraram.
E segundo, que a história não bate. Você está tentando mostrar uma coisa para o pai, mas o pai está olhando assim que ele é adulto, o adulto tem uma percepção mais completa das coisas, né? Então, enquanto o filho estava tentando pedir uma desculpa já, o pai já sabia que ele tinha aprontado alguma coisa, gente. Ah, mas não disse que ia aprontar. Não disse, mas tá na cara. O que foi? Vai, diz aí. Foi que Kelvin aprontou. Não dá pra saber, mas que aprontou. Ele tá daquele jeito, pedindo, você me ama. Então faltou dizer assim, então não vai me bater porque eu quebrei, não sei o que não, né? Então é importante que vocês saibam disso, tá? Um conselho que eu dou como professor, como pai, como filho, é que vocês possam sempre ser verdadeiros. Pai, eu quebrei o seu relógio, mas não foi por querer. Tava ali na mesa e eu bati e derrubou. Tá aqui, me desculpa. Fala assim. Não diz que não viu, que quebrou, que não sei o que não sabe onde tá, que até tua cara de quem fez algo errado a gente que é pai sabe, tá bom? Tá bom, garotada? Vai mentir pro pai mais não, né? Fechado? Acordo feito? Tá bom, então. Vamos lá. Descritor 23. Identificar efeitos de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações. O que é que a gente vai fazer? Identificar efeitos de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações. Então é necessário que nós tivéssemos estudado as pontuações, né? E um termo na frase. Quando é que eu uso vírgula, professor? Ops, escuta aí de novo. Está em negrito, que é para destacar, não é isso? Então vamos lá. Na fala, o uso da vírgula serve para marcar o deslocamento de um termo na frase por meio de uma pausa que altera a entonação. Na fala, a intenção de exprimir afirmação, exclamação ou interrogação é marcada pela variação no modo de emitir um som, porém, na escrita é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação, que ajuda a construir o sentido desejado. Dessa forma, podemos destacar que devemos usá-la para separar enumerações, aposto, vocativo, expressões explicativas, entre outras possibilidades. Vamos lá. De posse das informações acima, observe o princípio do diálogo entre Kelvin e o seu pai. Aí Kelvin pergunta assim: você me ama? Vírgula. Pai. Claro que amo. Vírgula. Kelvin. Aí a pergunta diz: justifique o emprego da vírgula no trecho acima. Por que é que eu tenho vírgula aí? Volta. E vamos entender mais uma vez o emprego da vírgula. O uso da vírgula serve para marcar o deslocamento de um termo na frase por meio de uma pausa que altera a entonação. Então, ó, você me ama, pai? Pai, você me ama? Você me ama, pai? Claro que amo, Kelvin. Kelvin, claro que amo. O que é que a gente tem aí? As vírgulas dando uma pausa correta para a gente poder falar bem, né? Senão fala tudo corrido. Então, altera a entonação. Porque você me ama, pai? Você me ama, pai? É uma pergunta, não é isso? Na fala, a intenção de exprimir afirmação, exclamação ou interrogação é marcada pela variação do modo de emitir um som. Vocês lembram, né, gente? Quando eu afirmo, quando eu exclamo e quando eu interrogo. Será? Interroguei. Né? Lembra lá? Pronto. É marcada pela variação do modo de emitir um som, porém na escrita é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação. Então, se eu vou ler, beleza, eu posso falar do que eu quiser, mas se eu vou falar, tudo bem, eu posso falar do que eu quiser. Também respeitando as pontuações, mas se eu vou ler, principalmente, é da minha leitura que eu tenho que colocar a pontuação no lugar correto, certo? Senão eu posso embaralhar tudo.
Dessa forma, podemos destacar que devemos usá-la para separar enumerações, aposto, vocativo, expressões explicativas, entre outros. Então, vamos lá. Justifique o emprego da vírgula no trecho acima. Por que é que a vírgula está antes de pai e a vírgula está antes de Kelvin? Perceba que tanto pai quanto Kelvin são os sujeitos, né? São pessoas que nós temos aí. Então indica que eu estou chamando. Pai, você me ama? Kelvin, claro que eu lhe amo. Percebe que é um tom de chamada, um tom de avisar, um tom de falar. Então, quando há um vocativo em uma frase, o uso da vírgula é obrigatório. E o termo vocativo aí, o que é o vocativo, é o que nomeia a pessoa. No caso, pai é vocativo e Kelvin também é vocativo. Tá bom? Então, vocativo é aquilo que nomeia a pessoa. Para não dizer aí, no caso de pai é ele, ou seja, a terceira pessoa do singular. E claro que amo Kelvin. Kelvin também tem nome, é ele. É terceira pessoa do singular também. Então, para que a gente não use ali o nome e pronome, para que a gente não use ali essas questões de pronome do caso reto, a gente usa um vocativo. E esse vocativo é responsável por nomear uma pessoa. E a primeira pessoa é o pai, a segunda pessoa é Kelvin. Então, antes do vocativo, eu preciso usar vírgula. É obrigatório, tá bom? Então, quando você for justificar o emprego da vírgula no texto acima, você pode dizer que, por indicar uma chamada, quando há um vocativo em uma frase, o uso da vírgula é obrigatório. Repetindo, por indicar uma chamada, quando há um vocativo numa frase, o uso da vírgula é obrigatório. Vocativo é o termo que nomeia a pessoa. Pai e Kelvin são os vocativos, tá bom? Se você quiser, pausa aí o vídeo, anota devagarzinho, para que você consiga responder bem aí essa questão, certo? Vamos lá, descritor 18. Reconhecer relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, ou seja, as substituições e as repetições. Vamos lá para as conjunções. Conjunções é a classe de palavras que relaciona entre si duas orações. O conectivo se pode ser tanto uma conjunção subordinada integrante, conjunção subordinada. Subordinada porque tem uma frase que vem depois. Ao que vem depois, tá certo? As orações subordinadas são orações que precisam de um complemento, tá certo? Elas não se resolvem, elas não se bastam, elas precisam ter um complemento. E aquele pedaço de complemento é chamado de subordinado. Então, conjunção subordinativa integrante, ou seja, inicia uma oração subordinada substantiva. Essas conjunções subordinativas integrantes, elas ligam duas orações, sendo a segunda complemento da primeira. E aí, nesse caso, eu posso usar o se ou o que, tá bom? Então, vamos aí a um exemplo. Perguntei se ele estava feliz. Perguntou o quê? O que é que ele perguntou? Precisa do complemento, precisa da subordinada, tá bom? Ou uma frase com o que seria, por exemplo, o país espera que todo cidadão busque seu direito. O que é que o país espera? Precisa complementar. Né? Quem espera alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Usar uma conjunção subordinativa integrante, porque ela junta, ela une, ela integra, ela puxa as duas frases, ela dá sequência, não é isso? E aqui nós temos conjunção subordinativa condicional. Inicia uma oração adverbial condicional, equivale ao caso. Se todos tivessem estudado, as notas seriam boas. Qual é a condição para as notas serem boas? Para as notas serem boas? Se tivessem estudado. Então,
Quantas coisas a gente faz que precisa do se? Quantas? Eu vou gravar a aula de hoje. Se minha garganta melhorar. Melhorou não, mas eu precisava gravar. Tá aqui doendo que só. Então não teve condição. Eu vou trabalhar. Se eu acordar bem. Se eu tiver com febre, eu não vou. Deixa eu ver. O que mais? Eu vou cozinhar. Se tiver material. Eu vou me perfumar, se tiver perfume. Eu vou tomar banho, se tiver água. São condições, entendeu? Então, você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim, mesmo na condição de eu ter feito algo ruim, mesmo se eu tivesse pisado na bola com você, você continuaria me amando, mesmo com essa condição troncha, torta. Então, veja, o conectivo... Considerando a explicação acima, releia o período abaixo e responda. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Porque bom no bom é bom demais, né? Eu faço tudo certinho, é muito fácil me amar. Mas e se eu fizer uma coisa errada? Vai me amar assim mesmo? É pra amar, viu, gente? Ó, eu torço pro esporte e minha esposa torce pro Santa Cruz e eu amo a minha esposa. Não tem por que não amar. Mesmo é porque eu tenho mais juízo e ela tem menos juízo. Ah, não, brincadeira, gente. Brincadeira. As pessoas podem discordar de você, né? Podem vacilar com você. Você precisa perdoar. Você precisa, do mesmo jeito que você queria ter perdão, perdoe também, certo? O conectivo destacado se instaura o contexto acima, a relação de afetividade. Tem também, né? Você me ama, sei o que é afetivo. Mas instaurou a diversidade. A diversidade é coisa ruim, doença, gente que ficou sem dinheiro. A diversidade é sempre problema. Prioridade. Você me amaria, eu sou sua prioridade, você me amaria mesmo se eu tivesse algo ruim, se eu fizesse algo ruim. Ou condição. Ainda que eu faça algo ruim, você vai me amar. Mesmo se eu fizer algo ruim, você vai me amar. Então, conjunção subordinativa condicional. Se, né? Então, nós estamos falando de uma condição. Às vezes que eu uso se, eu posso estar usando como uma oração, uma conjunção subordinativa integrante, que vai juntar uma frase a outra, ou uma subordinativa condicional, que vai dar condições no caso, tá certo? Eu me despeço de vocês. Gostaria muito que vocês pudessem pensar nessa aula, parar direitinho, rever aquilo que vocês querem, escrever as dúvidas, aquilo que chamou a atenção. Façam a parte de vocês, porque a gente aqui está trabalhando duro para levar informação para vocês, porque a gente quer não somente que o nome de Paudalho cresça, mas que cada um dos nossos alunos possam ter intelecto, conhecimento, né? Assim, a educação mudou a minha vida, mudou a vida de várias pessoas, e se você apostar nela, vai mudar a sua vida também, tá bom? Eu me despeço de vocês, se cuidem, se guardem, tá bom? Um grande beijo, tchau, até a próxima!